Fala, galerinha do AD Kids, vamos para mais uma história, aprender da palavra de Deus? A nossa história de hoje, é a chave do sucesso. Nós vamos descobrir qual é a chave do sucesso, certo? Mas o nosso texto bíblico hoje está em 1 Reis, capítulo 1 e 2 e 1 Crônicas 23 a 29. Eu vou dar um resumo aqui da história, mas vocês pedem a papai, a mamãe para ler com vocês a Bíblia para vocês entenderem, tá bom? O rei Davi já estava muito velhinho e ele tinha o seu filho Adonias, e Adonias queria assumir o seu trono, o trono de Israel, queria tornar rei no lugar dele. E ele forjou isso tudo, junto com os servidores lá, uns apoiaram, outros não. E Adonias tramou o seu reinado. Adonias montou a festa, mandou convidar todo mundo, tinha comida, eles estavam lá, radiante com aquele reinado. Só que Natã e Batseba não apoiaram isso, porque existia uma promessa, né? E foram contar para o rei Davi. Chegando lá, um contando e outro confirmando, rei Davi entendeu, mandou chamar o Salomão e os seus súditos lá e ungiram Salomão como rei, porque a promessa é que Salomão seria o rei. E Davi cumpriu isso, porque foi uma promessa que Deus tinha revelado a Natã para Natã falar com o rei Davi. E eles ungiram, e o rei Davi mandou os seus funcionários, mandou Davi chegar montado na mula dele, na festa, e tocando as cornetas, fazendo muito barulho. E nesse meio tempo, já com a festa de Adonias, Adonias escutou aquilo e ficou perguntando o que era aquilo, e foram ver, era Salomão que estava chegando, e já havia boato que Salomão já estava ungido para o rei, já estava ungido, que o rei Davi já havia ungido ele, já era a promessa dele ser rei dali. E Adonias ficou o quê? Envergonhado, ficou com medo. Por quê? Que ele havia forjado. O que aconteceu? Os seus amigos, cada um, foram saindo, ele ficou ali com medo, esperando ver o que Salomão ia fazer com ele. Mas Salomão chegou, ele conversou e falou para Adonias: vai para sua casa, não é? Então, o que é a história de hoje nós vamos aprender? Essa história hoje, nós vamos aprender, tem 3 chaves. A chave do sucesso, a chave da conspiração e a chave da promessa. Essas 3 chaves hoje, que é em relação a essa história, o que a gente vai aprender. Conspiração, tio, o que é conspiração? Conspiração é tramar, forjar, assim como Adonias fez, né? Adonias, ele teve consequência na vida dele. Por quê? Porque ele forjou um reinado. Então, Adonias, ele forjou o seu reinado, ele mentiu para as pessoas, ele mentiu para muitos, ele mentiu para o seu pai, né? Que ali teve mentira, e além dele mentir, ele ficou com medo da mentira, né? Então, às vezes, a gente esconder certas situações, forjar certas situações que não são reais, isso não é bom pra gente. A gente não se torna uma pessoa bem-sucedida. Então, essa é a chave da conspiração, né? É tramar, é mentir, é forjar alguma coisa, e isso não vai ser bem sucedido, isso não vai ser bom pra gente, né? Então, o que Adonias aconteceu, né, com Adonias? Ele ficou com medo, ele ficou como mentiroso, né? E não era o tempo dele ser rei, né? Havia uma promessa, tinha uma obediência de Deus ali, não é? A segunda chave é a chave da promessa. O que eu tinha explicado, né? Porque não é o tempo nosso, tem tudo uma obediência, tem uma promessa. Porque Adonias queria muito ser rei, mas ele também era filho de Davi, assim como Salomão, só que existia uma promessa. E eu vou ler essa promessa. Essa promessa está lá em 1 Crônicas 17, porque essa promessa, Jesus fala com Natã, para Natã revelar ela para o rei Davi,
que haveria um momento certo, Deus ia tornar rei um dos seus filhos obedientes, né? E que tudo ia ser bem sucedido conforme a obediência. Assim como Davi foi, segundo o coração de Deus, obediente. E ele ia ter essa promessa e iria se cumprir, né? Então, é aonde Salomão, ele foi ungido como rei, no lugar do rei Davi. E vamos aprender agora a terceira chave, ó, a chave do sucesso. Nós vamos descobrir qual é essa chave. Só que antes, você me responde uma pergunta. O que para você é uma pessoa bem-sucedida? Pensa aí. O que você pensa? Fala aí com a tia, o que você acha ser uma pessoa bem-sucedida? Vamos compartilhar, né? Porque, ó, para Deus, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa obediente, e uma pessoa que tem uma paz no coração, e a pessoa que ela não tem medo de esconder as suas mentiras perante o Senhor. Então, a pessoa bem-sucedida para Deus é isso, a pessoa obediente, né? Com o coração em paz, tudo que você está fazendo ali, você entende que é do Senhor. Essa é uma pessoa bem-sucedida. Ser bem-sucedido tá no padrão da palavra de Deus. A pessoa bem-sucedida é ter a palavra de Deus no coração. É a palavra de Deus. Ser bem-sucedida não é aquilo que às vezes alguém vai falar os conceitos de algum amigo, né? Às vezes a gente tem amigo, às vezes a gente tem pessoa que tem vários conceitos. Para ser bem-sucedida é preciso disso, para ser sucedida precisa daquilo. Não, e nem o que a mídia fala, né? Porque a mídia hoje a gente tá nos celulares, hoje a gente tem, né, a internet, o meio de comunicação são vários extensos e chega a várias formas de ser uma vida sucedida pra gente. Então, isso não relata uma coisa ser bem-sucedido. O que relata é a palavra de Deus, é a obediência, não é? Um segredo dessa vida bem-sucedida, ó, é a chave do sucesso. Tá aqui, a chave do sucesso tá aqui, ó, que tá escrito a obediência, não é? Porque Davi foi obediente a Deus. E ele antes, dos últimos conselhos que ele deu Salomão para Salomão reinar, eu vou ler. Tá em 1 Reis, capítulo 2, ó. Diz assim, ó, os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselho ao seu filho, Salomão. Davi disse assim: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Olha só, para você ser bem-sucedido, o que ele tem que ser? Obediente, né? Obediente ao Senhor em primeiro lugar, as leis dos mandamentos. Os mandamentos a gente já falou aqui no AD Kids, né? A gente já estudou sobre isso. Tem os vídeos aí, ó, caça aí para vocês ficar por dentro dos 10 mandamentos, né? Os mandamentos do Senhor. Então, ó, obediência, as leis dos mandamentos, né? E vai te tornar uma pessoa bem-sucedida. A nossa obediência, essa é a chave do sucesso, a obediência. E a obediência, ela abre cadeadinhos, ó, que a gente aprende, ó. Vamos aprender, ó. Aquele que é vigilante obedece ao Senhor. Então, nós temos que ser vigilante nas coisas do Senhor pra gente obedecê-lo, tá bom? E, ó, temos que saber obedecer ao Senhor. Nós temos que aprender, nós temos que saber obedecê-lo. Temos também que sentir a alegria de obedecer ao Senhor. Os nossos corações têm que estar alegres, a gente tem que fazer isso de coração, porque a gente sabe que é do Senhor. E o que também temos? Ó, temos que praticar a obediência no Senhor.
Nós então temos que saber obedecer, nós temos que sentir a alegria de obedecer e nós temos que praticar para a gente ser pessoas bem-sucedidas, né? Assim como Davi foi, como Salomão reinou também foi. As pessoas da Bíblia, assim, que relata a história na Bíblia são bem-sucedidas, por quê? Por causa da obediência, né? Os mandamentos do Senhor, nós temos que ser obediente. Então, vale a pena obedecer a Deus? Vale, sabe por quê? Porque Jesus é justo e Ele quer nos recompensar, nos tornando felizes e realizados sempre. Vamos obedecer ao Senhor? Vocês têm essa vontade de obedecer a Deus? Entregar o nosso coração a Deus e falar assim, eu quero obedecer, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Eu quero, você quer? Vamos fechar os nossos olhos para a gente orar? Senhor nosso Deus, obrigada, Jesus, por mais esse culto, Pai. Que cada criança, Senhor, ouvir essa palavra que entra nos coraçãozinhos e que nós possamos ser obedientes no Senhor sempre, Pai. Que nós não temos esse medo, Senhor, de errar. Medo de errar, Senhor, medo, Senhor, às vezes da gente rear e não querer falar a verdade, Pai. Ser com cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tchau, até a próxima.